Aviso: se você alguma vez pensou que poderia fugir do seu passado, este é o momento de se preparar para uma verdade brutal. Antes de mergulhar neste turbilhão de ambição e arrependimento, dê um like neste vídeo. Inscreva-se para não perder estes dramas da vida real e comente ouro se você acredita que a riqueza justifica tudo. Ele acumulou uma fortuna incalculável, ergueu um império imobiliário que desafiou o próprio céu de São Paulo e escalou as alturas vertiginosas do poder. Mas, há exatos 20 anos, Otávio Gusmão tomou uma decisão implacável e definitiva. Abandonou sua devota esposa pelo abraço frio e ofuscante de sua ambição sem limites. As décadas se passaram, marcadas por um sucesso desmedido e um vazio interno silencioso e corrosivo. E então, em um faustoso baile de gala beneficente no Hotel Copacabana Palace, o passado se materializou diante dele. A mulher que ele descartou estava à sua frente, completamente transformada, irradiando uma beleza madura e desconhecida. Mas foi o jovem elegante ao seu lado, com olhos que eram um reflexo assustador dos seus, que acendeu uma pergunta aterradora, ameaçando desmoronar os alicerces de sua realidade. Ele havia vendido sua alma não apenas por riqueza, mas também pela perda de um legado que nunca soube que existia. O pináculo do poder e a raiz do esquecimento. Otávio Gusmão estava no precipício de um acordo monumental, desses que transformam empresários comuns em autênticos titãs financeiros. O ar de sua cobertura opulenta, localizada em um arranha-céu na área financeira da Avenida Faria Lima, vibrava com possibilidades incalculáveis. De seus janelões panorâmicos, as luzes da cidade de São Paulo cintilavam como diamantes dispersos sobre um tecido escuro, refletindo a vasta riqueza que ele havia conquistado. Entretanto, apesar das alturas vertiginosas de sua conquista, uma pontada de dor sutil, quase imperceptível, residia no mais profundo de seu ser, um fantasma persistente de uma vida que ele havia cortado sem piedade. 20 anos atrás, Otávio não era o imponente Otávio Gusmão, magnata imobiliário. Ele era simplesmente Otávio, um jovem empreendedor lutador casado com Helena Silveira. Seu modesto apartamento no bairro Operário do Brás estava a anos-luz da gaiola dourada que agora ocupava. Helena era seu farol, sua confidente mais leal, a chama constante que trazia calor à sua humilde morada. Ela foi a única que acreditou em sua visão quando todos duvidavam, investindo suas poucas economias em seus primeiros e precários empreendimentos, dobrando turnos como professora de educação infantil para manter as finanças à tona. A risada dela, uma melodia que ele não ouvia há anos, costumava preencher a pequena e simples cozinha. As mãos dela, suaves, mas marcadas por anos de cuidado e trabalho, foram as que haviam secado suas lágrimas de frustração e segurado a sua nos poucos momentos de triunfo. Mas a ambição, esse implacável turbilhão, pode corroer até o alicerce mais sólido. À medida que os negócios de Otávio começaram a se consolidar, abriu-se diante dele um mundo novo e vertiginoso, um de negociações milionárias, festas deslumbrantes e contatos com a elite. Nesse novo mundo, Helena, com seus vestidos austeros e sapatos funcionais, começou a parecer uma âncora, mas em um sentido diferente, mais como um fardo. Ele parou de vê-la como a companheira incondicional e passou a vê-la como uma relíquia de um passado que precisava esquecer, um constante lembrete da pobreza que havia jurado deixar para trás. O ponto de inflexão ocorreu com a aquisição do antigo polo industrial no litoral de Pernambuco. Era uma propriedade enorme e em ruínas, mas Otávio projetou nela sua visão
de um complexo de luxo com apartamentos e espaços comerciais de primeiro nível. O negócio exigia um capital gigantesco e, o mais crucial, um compromisso total que consumiria sua vida por anos. Helena, sempre com os pés no chão, havia expressado sua preocupação. Otávio, você tem certeza? É um risco gigante. E quanto a nós? Que tal começarmos a família que sempre quisemos? As palavras dela, que antes o confortavam, agora soavam como correntes. Família, Helena, você sabe o significado deste negócio? Isso não é mais só sobre nós dois. Isso é um legado. Isso é riqueza de verdade. Sua voz foi cortante, tingida de um ressentimento que até ele mesmo se surpreendeu profundamente. A ruptura e a ascensão solitária. A discussão se intensificou, como já era habitual naqueles meses. Ele começou a passar mais noites fora, justificando com reuniões estratégicas, longas jornadas e eventos vitais de networking. Helena, com sua nobreza inata, tentou compreender, esforçando-se para fechar o abismo que crescia entre eles. Deixava jantares quentes no fogão, enviava mensagens cheias de ânimo e até visitava seu pequeno e caótico escritório com doces caseiros, na esperança de reviver a intimidade simples que compartilhavam. No entanto, cada gesto de amor parecia para Otávio uma forma de asfixia sutil. O dia em que a abandonou, a atmosfera estava carregada de uma finalidade não verbalizada. Não houve uma cena dramática. Ele não chorou, nem elevou a voz. Simplesmente preparou uma pequena mala que continha documentos e alguma roupa, sob o pretexto de uma longa viagem de negócios. Helena estava de pé, imóvel, na soleira do quarto, seus olhos suplicando em silêncio. Preciso de espaço, Helena, ele disse com uma voz carente de emoção. Isso não funciona. Não posso construir um império se estou constantemente atado. Ele esperava uma explosão, uma tentativa desesperada de retê-lo. Em vez disso, Helena apenas assentiu, seus ombros caindo. Eu entendo, Otávio, ela sussurrou com a voz quase inaudível. Espero de coração que você encontre o que está buscando. Essa tranquila aceitação, desprovida de raiva ou reproche, o desarmou e o inquietou mais do que qualquer briga. Ele se lembrou da fraca fragrância de lavanda de seu suéter ao passar por ela. A forma como a luz matinal destacava os poucos fios prateados em seu cabelo escuro. Não se atreveu a olhar para trás. Ele entrou em um táxi, esperando na calçada, deixando para trás não apenas uma esposa, mas uma parte fundamental de si mesmo que dedicaria as próximas 2 décadas a tentar sepultar sob o peso do sucesso. Nunca a ligou, nunca lhe escreveu. Seus advogados se encarregaram dos papéis do divórcio, uma troca asséptica de documentos legais que cortou seu vínculo como uma lâmina cirúrgica. Helena não exigiu absolutamente nada, nem 1 centavo dos modestos bens que possuíam. Sua única petição foi recuperar seu nome de solteira, Silveira. Otávio assinou os papéis com desinteresse, já absorvido pelos planos de seu crescente império. Pausa para reflexão. Se você fosse Helena, conhecendo o caráter de Otávio, teria exigido mais no divórcio? Ou o silêncio dela foi um ato de dignidade superior? Conte-nos sua opinião nos comentários. Helena Silveira desapareceu de sua vida tão completamente quanto um sonho desvanecido ao despertar. Nos anos seguintes, Otávio Guzmão transformou a Guzmão Global Holdings em uma força colossal. Arranha-céus por todo o sudeste do país levavam seu nome.
Seu rosto aparecia nas capas das revistas de negócios. Ele vivia cercado de jatos privados, clubes exclusivos e uma sucessão constante de mulheres bonitas e ambiciosas que entendiam perfeitamente suas regras. 0 complicações emocionais, 0 compromissos, apenas companhia fugaz. Ele acumulou coleções de arte. Comprou vinhedos e veículos de luxo que mal usava. Tornou-se o epítome do poder, um testemunho de sua determinação implacável. No entanto, apesar de sua busca interminável por mais e mais, o vazio persistia. Era uma solidão sutil, insidiosa, oculta por trás dos brindes com champanhe e do rugido do mercado de ações. Às vezes, nas horas mortas da noite, quando a cidade se calava e a cobertura parecia imensamente grande e vazia, o eco da suave risada de Helena retornava, uma melodia fantasma que ele não podia silenciar por completo. Ele se convencia de que havia tomado a decisão acertada, que Helena era uma distração. O sucesso, ele dizia a si mesmo, exige sacrifícios. Ele havia sacrificado Helena e agora era um rei. Mas o rei costumava jantar na solidão, rodeado de um butim que parecia cada vez mais oco. A metamorfose de Helena e a nova âncora. Enquanto Otávio ascendia, Helena, por sua vez, encarava uma realidade muito diferente. O abandono a havia despedaçado, deixando-a à deriva no apartamento silencioso que de repente parecia imenso e vazio. O choque inicial deu lugar a um luto profundo, não só pela perda de um marido, mas pela destruição de um sonho compartilhado. Mas Helena Silveira não era de lamentar. Possuía uma força interior que Otávio nunca chegou a apreciar, uma resiliência nascida de uma determinação tranquila. Seu trabalho na escola se tornou sua tábua de salvação, a risada inocente das crianças um bálsamo para seu espírito ferido. Assumiu trabalhos extras como tutora, economizando cada centavo. Mudou-se para um apartamento menor e mais aconchegante que ainda abrigava lembranças, mas menos dolorosas. Matriculou-se em aulas noturnas, perseguindo uma antiga paixão por design gráfico. Seu talento, antes adormecido, floresceu sob o terreno fértil de sua recém-descoberta independência. Lentamente, com esforço, Helena começou a reconstruir sua vida emocional, tijolo por tijolo. Aprendeu a se virar sozinha, a prosperar não apesar do abandono de Otávio, mas graças à liberdade que, paradoxalmente, ele havia lhe proporcionado. A mulher tranquila e gentil que Otávio havia deixado para trás estava passando por uma metamorfose, endurecendo em certos aspectos, mas florescendo em outros. Despiu-se da velha pele da dependência, emergindo mais forte, mais segura de si e com uma confiança serena que brilhava sob seu exterior ainda delicado. O vazio que Otávio sentia era precisamente o espaço que Helena havia preenchido com um propósito renovado e autodescoberta. Seu negócio freelancer, estúdio Helena Silveira, cresceu de forma constante. Superou os panfletos locais e as pequenas páginas da web, atraindo clientes de startups de tecnologia emergentes e firmas de moda boutique. Sua estética única, clean, elegante e infundida de uma sutil calidez a diferenciava. Encontrou um pequeno estúdio, banhado pelo sol, em um enclave artístico da Vila Madalena, um lugar onde o aroma de café e criatividade se misturavam no ar. Seus dias transcorriam imersa em seu trabalho. Suas noites se enchiam de clubes de leitura, inaugurações de galerias e jantares íntimos com um círculo de amigos muito queridos, pessoas que valorizavam a autenticidade sobre a ostentação. Helena também cultivou outras paixões. Começou a fazer cerâmica, encontrando uma calma meditativa
ao modelar o barro com suas mãos. Ofereceu-se como voluntária em um abrigo de animais local. Sua compaixão silenciosa era um consolo para as criaturas abandonadas. Sua vida se encheu de propósito, criatividade e uma conexão humana genuína. Encontrou alegria nas coisas simples, em uma xícara de chá perfeita, nas cores vibrantes de uma folha de outono, na satisfação de terminar um projeto de design desafiador. Estava contente, verdadeiramente contente, um estado do ser que Otávio havia esquecido há muito tempo, ou talvez nunca conheceu. Uma das mudanças mais significativas na vida de Helena, no entanto, veio de forma tranquila e inesperada. Enquanto redesenhava o site de uma organização sem fins lucrativos, dedicada a fomentar o talento artístico juvenil, conheceu o Dr. Ricardo Almeida. Ricardo era um historiador de arte brilhante e de voz suave que fazia parte da diretoria da organização. Suas interações iniciais foram puramente profissionais, mas logo as paixões compartilhadas por arte, literatura e noites tranquilas, discutindo ideias, começaram a tecer uma tapeçaria diferente. Ricardo era tudo o que Otávio não era: paciente, amável, profundamente empático e completamente desinteressado em riqueza material, além de uma vida confortável. Ele viu Helena, viu-a de verdade, além de seu passado, além de seus talentos. Viu a resiliência em seus olhos, o calor de seu sorriso, a profundidade de seu espírito. O relacionamento deles se desenvolveu lentamente, deliberadamente, em marcado contraste com os romances fugazes nos quais Otávio se envolvia. Ricardo era uma presença constante e segura, uma mão gentil, um ouvido atento. Trouxe uma calma e estabilidade para a vida de Helena, uma sensação de companheirismo que ela não havia percebido, que ainda ansiava. Após 5 anos de companhia tranquila, casaram-se em uma pequena e emotiva cerimônia, em um jardim botânico, rodeados de seus amigos mais próximos. Helena Silveira se tornou Helena Silveira de Almeida, e com essa união, um novo capítulo firmemente enraizado no amor e na estabilidade começou. Otávio, completamente alheio a esses desenvolvimentos, continuou sua marcha implacável. Estava constantemente nas notícias, adquirindo uma participação majoritária em uma importante firma de tecnologia, lançando uma cadeia de hotéis de luxo em Dubai, e até incursionando em empresas de turismo espacial. Seu patrimônio líquido disparou para dezenas de bilhões. Ele havia alcançado o ápice definitivo do sucesso. No entanto, o vazio persistente continuava sendo um batimento surdo sob o rugido de suas conquistas. Às vezes ele se perguntava sobre Helena, não com pesar, mas com uma curiosidade distante, como quem se pergunta sobre um personagem de um romance esquecido. Estaria feliz? Teria se casado? Imaginava-a estabelecida em uma vida interiorana tranquila, talvez ainda dando aulas para crianças, vivendo uma existência simples, alheia às deslumbrantes alturas que ele havia escalado. O pensamento, dizia a si mesmo, confirmava sua escolha. Ele havia se elevado enquanto ela, presumia, simplesmente havia perdurado. Ele não podia estar mais enganado. O destino, no entanto, tem uma maneira peculiar de orquestrar encontros, de tecer novamente fios esquecidos na tapeçaria da vida. Otávio, apesar de todo o seu poder, era apenas um peão nesse grande design. O cenário estava pronto para uma confrontação, uma colisão de passado e presente que destroçaria seu mundo cuidadosamente construído e o obrigaria a enfrentar o fantasma da mulher que abandonou e a vida que nunca chegou a conhecer. O baile de gala beneficente anual da Guzmão Global Holdings não era apenas um evento,
Era a demonstração palpável do reino pessoal de Otávio, um microcosmo deslumbrante de seu domínio sobre o mundo financeiro. Naquela noite, o grande salão de festas do Hotel Palácio Tangará de São Paulo resplandecia com os milhares de rostos da elite brasileira. Otávio, impecavelmente vestido, com um smoking azul meia-noite, feito sob medida, era o monarca indiscutível. Movimentava-se entre a multidão com a desenvoltura praticada de um diplomata experiente, um sorriso encantador e quase sem esforço desenhado em seus lábios. Seus olhos, no entanto, se mantinham afiados, avaliando cada cumprimento, cada elogio, cada olhar fugaz em busca de oportunidades ou ameaças. Estava imerso em uma troca cortês, embora tediosa, com a senadora Marta Valadares, uma figura poderosa na política paulistana. Discutiam as complexidades das próximas reformas fiscais corporativas, uma conversa que costumava exigir sua atenção plena e inabalável. Entretanto, enquanto a senadora se estendia sobre as emendas legislativas, o olhar de Otávio, tipicamente tão concentrado, desviou-se distraidamente pelo salão repleto, e então seus olhos se prenderam. Junto à grande lareira de mármore onde um grupo de convidados havia se reunido, estava uma mulher. Falava animadamente, com a cabeça ligeiramente inclinada, e sua risada, clara e melodiosa, abriu caminho distintivamente através do estrondo polido do salão de festas. O som em si foi como uma corda esquecida que ressoou profundamente em seu interior, um eco fraco e inquietante de um passado distante que ele havia compartimentado cuidadosamente. Era um timbre único, reconhecível instantaneamente para uma parte de sua mente que ele acreditava morta. Franziu a testa, formando uma pequena ruga entre suas sobrancelhas. Descartou imediatamente. Um truque da acústica, talvez? Raramente, quase nunca pensava nela, e certamente não ali, entre os rostos reluzentes de sua vida atual, meticulosamente selecionada. A ideia de que Helena Silveira, a tranquila professora do Brás, habitasse aquele espaço opulento era absurda. No entanto, uma atração sutil e insistente, uma curiosidade quase primitiva, o obrigou a olhar mais de perto, a registrar verdadeiramente a figura junto à lareira. A mulher se virou, mudando ligeiramente seu peso, e pela primeira vez seu perfil foi completamente visível. Seu cabelo, não mais apenas de um simples tom escuro, mas de um castanho lustroso, penteado em suaves e elegantes ondas, emoldurava um rosto que havia amadurecido com uma graça extraordinária. Linhas de riso, não de preocupação, enrugavam-se ao redor de seus olhos, e seu sorriso, ao responder a algo dito por outro convidado, era radiante, transbordando de calor genuíno e uma serenidade interior que o atingiu com profunda força. Era, inegavelmente, ela, Helena Silveira. Sua respiração se cortou. Sentiu um puxão repentino e desorientador, como se o sólido chão de mármore sob ele tivesse caído vários metros. Esta não era a Helena que ele se lembrava, a mulher tranquila e ligeiramente apagada que ele havia abandonado e que, em suas próprias e arrogantes estimativas, havia presumido que havia murchado em sua ausência. Esta Helena irradiava uma aura de calma confiança, uma elegância sofisticada que transcendia a simples beleza, emanando de dentro em vez de ser aplicada. Vestia um vestido de noite de cor verde esmeralda intensa, um tom que realçava o calor de sua tez e brilhava sutilmente sob os lustres. Um nó apertado e frio se formou em seu estômago. Como? Quem a havia convidado para este círculo exclusivo, para a sua festa de gala?
Sua mente corria, lutando desesperadamente para conciliar a Helena desvanecida, quase espectral, de sua memória com a mulher vibrante e dona de si que estava à sua frente. A dissonância era discordante, ameaçando desvendar a narrativa cuidadosamente construída de seu passado. Ele estava prestes a se desculpar bruscamente com a senadora Valadares, sua compostura desmoronando rapidamente quando outra figura entrou em seu campo de visão, atraindo sua atenção com um choque quase visceral e nauseante. De pé ao lado de Helena, com a mão casual e intimamente apoiada na parte inferior de suas costas enquanto ela ria, havia um jovem. Era alto, de ombros largos, com uma atitude segura, mas acessível, que falava de uma força silenciosa e um equilíbrio interior. E então, Otávio viu seu rosto. Uma mecha de cabelo escuro, talvez penteada um pouco mais solta, mas inegavelmente do mesmo tom intenso e profundo que o seu. Uma mandíbula forte e definida, inquietantemente similar em sua angularidade à sua. Mas foram os olhos que realmente o congelaram, olhos profundos e inteligentes, um distintivo tom de avelã que sempre havia sido a característica mais comentada de Otávio, herdado diretamente de sua linhagem paterna. O olhar do jovem encontrou o de Helena, e um sorriso terno e íntimo, cheio de afeto mútuo, passou entre eles, uma comunicação silenciosa de profunda conexão. O mundo pareceu inclinar-se violentamente sobre seu eixo, e o zumbido polido da gala desvaneceu-se em um murmúrio distante e abafado. Otávio sentiu um pânico frio se infiltrar em seus ossos, uma premonição tão poderosa e aterrorizante que lhe roubou o ar dos pulmões. Este jovem se parecia tanto com ele, mas não com o Otávio de sua idade atual, com as linhas de estresse e cinismo gravadas ao redor de seus olhos e boca. Parecia-se com o Otávio de 25 anos atrás, antes que a ambição o consumisse, antes que a busca implacável por riqueza endurecesse seus traços. Parecia-se com o filho que Otávio havia sonhado vagamente, uma dor de membro fantasma em seu coração, que ele não havia percebido que ainda existia. Murmurou uma desculpa apressada e mal coerente para a senadora Valadares, que o olhou com leve surpresa e afastou-se cambaleando de sua conversa. Seus olhos permaneceram fixos, quase hipnotizados em Helena e no jovem. Precisava de respostas. Precisava saber com uma urgência desesperada e demolidora. Moveu-se entre a multidão, empurrando convidados desconcertados. Uma única pergunta desesperada ressoava como um toque de finados em sua mente. Quem é ele? Neste exato momento, viu outra figura se aproximar do casal. Era o marido de Helena, Ricardo Almeida, um homem de aspecto distinto, um pouco mais velho que Helena, com um ar de tranquila autoridade acadêmica, olhos bondosos e um sorriso gentil que parecia irradiar calor genuíno. Ricardo colocou uma mão tranquilizadora no braço de Helena e ela se virou para ele, seu rosto iluminando-se com uma expressão de profundo afeto e satisfação que Otávio nunca havia presenciado, por completo, durante seu próprio casamento. Uma onda de ciúmes inesperados, agudos, potentes e absolutamente humilhantes percorreu Otávio. Este era o marido dela. Este era o homem que lhe havia dado a vida que agora vivia, a felicidade que Otávio lhe havia negado, a estabilidade que ele havia ridicularizado. Observou paralisado como Ricardo Almeida abraçava o jovem, um gesto familiar de calor paternal. O jovem, por sua vez, abraçou Ricardo, com um afeto e respeito genuínos evidentes em suas ações. Eram uma família, uma unidade amorosa e completa.
uma família da qual Otávio não fazia parte. Uma família onde um jovem que se parecia surpreendentemente com ele era um membro querido e integral. Precisava se aproximar, ouvir seus nomes, para confirmar ou negar de alguma forma esta suspeita aterrorizante e cada vez mais provável. Fingiu um desvio para um bar próximo, seus movimentos rígidos e antinaturais. Enquanto navegava pela borda do grupo, simulando admirar um quadro abstrato grande e vibrante, esforçou-se para escutar. Ouviu a voz de Helena, clara e quente, ressoando com uma confortável familiaridade. Ricardo, querido, eu estava contando ao Adriano sobre o novo projeto de arquitetura sustentável. Ele está tão empolgado para contribuir. Adriano. O nome solidificou a imagem, atingindo-o com a força de um impacto físico. Conseguiu chamar a atenção de um antigo sócio, o senhor Jorge Medeiros, um guru de relações públicas conhecido por seu conhecimento enciclopédico da sociedade paulistana. Medeiros, notando a postura incomumente rígida de Otávio, aproximou-se pesadamente. Otávio, velho amigo, gala maravilhosa como sempre, a senadora estava me contando sobre sua última obra filantrópica. Otávio forçou um tom casual, seu coração martelando contra suas costelas, como um pássaro preso. Medeiros, que bom te ver! Escute, quem é aquela mulher encantadora junto à lareira com o cavalheiro e o jovem? Parecem bastante proeminentes, mas não consigo localizá-los. Ele tentou que parecesse uma curiosidade ociosa e passageira. Medeiros espiou por cima de seus óculos de meia-lua, seus olhos cintilando. Ah, Helena Silveira de Almeida, uma mulher verdadeiramente notável, Otávio, elegante, perspicaz e com um olhar incrível. Dirige uma firma de design de grande sucesso, o estúdio Helena Silveira, sabia? Fez um nome no setor de design sustentável. E aquele é o marido dela, o Dr. Ricardo Almeida, um renomado historiador de arte da Universidade de São Paulo, USP. Muito filantrópicos ambos, totalmente dedicados às artes comunitárias, gente de grande valor. Medeiros fez uma pausa e então apontou para Adriano. E o jovem? Aquele é o filho deles, Adriano Almeida. Acabou de se formar na Politécnica com honras. Um rapaz brilhante que está indo para a arquitetura sustentável, seguindo os passos de seu padrasto com essa paixão pelo patrimônio e o ambiente construído. Mas com um toque moderno, é claro. É o filho dela. Filho. A palavra atingiu Otávio como um impacto físico, uma onda de choque que reverberou através de todo o seu ser. Seu filho, Adriano Almeida, mas ele se parecia demais com ele. Sua mente girou freneticamente, tentando reconstruir uma cronologia fragmentada. Lembrou-se do sonho compartilhado de ter filhos. Uma realização fria e horrível começou a amanhecer. Uma verdade tão devastadora que ameaçava destroçar sua identidade cuidadosamente construída. E se Adriano não fosse o filho de Ricardo Almeida, por sangue? E se Adriano fosse seu filho? Um filho que ele havia abandonado sem saber, junto com sua esposa e seu futuro compartilhado. O pensamento era insuportável, uma dor dilacerante e nauseante no peito. Esta era uma perda que não podia mitigar com uma aquisição astuta ou uma OPA hostil. Otávio murmurou outra desculpa vaga para Medeiros com a voz apenas um sussurro e se retirou, buscando o alívio temporal do banheiro masculino. Espalhou água fria no rosto, tentando dissipar a névoa de incredulidade e terror. Tinha que saber. Tinha que se aproximar de Adriano, estudar seus traços, encontrar uma prova definitiva, confirmar ou negar de alguma forma esta suspeita dilacerante que havia criado raízes em sua própria alma. Retornou ao salão de festas,
movendo-se agora com um foco predatório e desesperado. Passou por Helena e Ricardo, fingindo um desvio para o bar. Enquanto passava, captou um fragmento da voz de Adriano, clara, segura e infundida, com energia juvenil. Mãe, pai, vou pegar uma bebida. Vocês precisam de algo? O afeto casual na voz de Adriano, a forma natural com que incluía tanto Helena quanto Ricardo, foi como uma faca girando em uma ferida aberta. Esta era sua família. Esta era a vida que Otávio havia rejeitado, o calor e a conexão que ele havia trocado por um sucesso frio e reluzente. Foi ao bar, pediu um uísque puro, o líquido queimando-lhe o caminho pela garganta. Precisava de um plano. Não podia simplesmente abordar Helena depois de 2 décadas, não com este segredo devastador flutuando entre eles, mas também não podia ir embora. Não com esta pergunta persistente e aterrorizante, esta possibilidade que o estava consumindo. Lembrou-se de uma pequena marca distintiva logo abaixo do lóbulo de sua orelha esquerda, uma diminuta pinta escura que havia herdado de seu próprio pai, uma assinatura genética transmitida de geração em geração. Era um detalhe menor, insignificante no grande esquema das coisas. Mas, em seu estado atual, de certeza desesperada, parecia a chave inegável para desvendar este mistério agonizante. Tinha que ver Adriano de perto, sem ser observado. Para buscar essa marca, passou o resto da noite à espreita, observando, seu olhar retornando repetidamente a Adriano. Observou-o movimentar-se pela gala, entabulando conversas com um charme natural e uma inteligência que desmentiam sua juventude. Viu Helena rir, seus olhos brilhando, verdadeiramente feliz. Viu Ricardo Almeida olhá-la com uma expressão de profunda adoração, um amor tranquilo e sólido que falava mais alto do que qualquer grande gesto. E viu Adriano, seus gestos, seus modos, sua forma segura de se portar inquietantemente familiares, ecoando os próprios movimentos de Otávio, de uma vida inteira. O pensamento de que este jovem vibrante, inteligente e bem adaptado pudesse ser seu filho, um filho que ele nunca conheceu, nunca nutriu, nem sequer reconheceu, era um peso atormentador e asfixiante em seu peito. À medida que a gala começava a terminar lenta e graciosamente, Otávio viu Adriano se dirigindo ao cloakroom, talvez se preparando para ir embora. Esta era a sua oportunidade. Era agora ou nunca. Moveu-se rapidamente, seus passos urgentes, quase tropeçando em sua pressa, interceptando o jovem justamente quando chegava ao balcão. Com licença, disse Otávio, sua voz surpreendentemente firme, quase desprovida do tremor que sentia por dentro. Adriano, certo? Eu sou Otávio Guzmão. Acho que conheço sua mãe, Helena. Ele tentou parecer casual, interessado, o magnata simplesmente fazendo um conhecido. Adriano se virou, seus olhos avelã, tão surpreendentemente parecidos com os de Otávio, se abriram ligeiramente com educada surpresa. Senhor Guzmão, ele disse, estendendo uma mão firme e cortês. Seu aperto foi seguro, forte, um espelho do próprio Otávio. Sim, Adriano Almeida, é um prazer conhecê-lo. Minha mãe fala muito bem do trabalho filantrópico de sua fundação. Otávio fingiu um sorriso, elegante e praticado, sentindo-se como um predador disfarçado de cordeiro. O prazer é totalmente meu, Adriano, respondeu, sua voz um pouco rouca, mal controlável. Sua mãe? Sim, Helena e eu nos conhecemos há muitos, muitos anos. É realmente maravilhoso vê-la tão excepcionalmente bem. Claramente você se tornou um jovem notável. Medeiros mencionou que você acabou de se formar em arquitetura sustentável pela Politécnica.
enquanto Adriano falava, detalhando seus estudos, suas aspirações, sua paixão pelo design ambientalmente consciente, seu entusiasmo juvenil era contagiante. E Otávio se encontrou escutando com uma intensidade desesperada, não as palavras, mas aos sutis movimentos da cabeça de Adriano ao ângulo de seu rosto. Inclinou-se sutilmente, aproximando-se um pouco, tentando obter uma vista melhor e desobstruída do lóbulo da orelha esquerda de Adriano. Seu coração martelava em seu peito, um tamborilar frenético contra suas costelas. O ruído do salão de festas desvaneceu-se de novo, substituído pelo som ensurdecedor de seu próprio pulso. Estava ali, uma pinta pequena e escura, precisamente posicionada logo abaixo do lóbulo, exatamente onde estava a própria de Otávio, exatamente onde havia estado a de seu pai. Do mesmo tamanho, do mesmo tom, a mesma curva sutil da pele ao seu redor. O mundo ficou em silêncio e depois explodiu. Todos os sons da movimentada gala, a conversa educada, a música distante, tudo se desvaneceu em um zumbido incompreensível e sem sentido. Tudo o que Otávio podia ver, tudo em que podia se concentrar, era essa pequena marca comum, um testemunho silencioso e irrefutável. Adriano Almeida não era apenas um jovem que se parecia com ele. Adriano Almeida era seu filho, um filho que ele havia abandonado sem saber, junto com a mulher que uma vez havia sido o centro tranquilo e duradouro de sua vida. Uma onda de náuseas, fria e ácida, invadiu-o, seguida de um arrependimento profundo e demolidor, tão imenso que o colocou de joelhos internamente. 20 anos. 20 anos de uma vida que nunca havia conhecido, de um vínculo que nunca havia forjado, de uma família que havia descartado voluntariamente e sem piedade pela busca vazia de poder. Ele havia escolhido o dinheiro, o poder isolado e a ilusão do sucesso, sobre uma vida que claramente havia florescido em algo bonito e completo sem ele. A amarga ironia de tudo era um giro cruel e agonizante da faca que atravessava suas defesas cuidadosamente construídas. Conseguiu balbuciar algumas trivialidades mais tensas, sua mente girava, suas palavras pareciam alheias em sua própria boca. Terminou a conversa abruptamente, sua urgência mal disfarçada. Apertou a mão de Adriano de novo, seu aperto forte, quase desesperado, agarrando-se a esta conexão fugaz e insuportável. Foi realmente um prazer, Adriano, ele disse, sua voz rouca, apenas um sussurro. Um grande, grande prazer. Afastou-se, deixando para trás um Adriano Almeida ligeiramente desconcertado e afundou novamente no anonimato giratório da multidão que se retirava, buscando apenas escapar. As luzes da cidade, antes um símbolo de seu triunfo, de seu alcance ilimitado, agora pareciam zombar dele, seu brilho ofuscante iluminando a paisagem desolada e vazia que ele mesmo havia criado. O fantasma de Helena, a mulher que havia abandonado, havia retornado, não como uma lembrança desvanecida, mas como uma realidade vibrante e inegável, segurando a mão de um filho que nunca soube que tinha. Seu mundo cuidadosamente construído, seu império de solidão, acabava de começar a desmoronar ao seu redor, deixando-o à deriva em um mar de arrependimento tardio e avassalador. A revelação da identidade de Adriano e a paz de Helena. A revelação da identidade de Adriano, seu filho, o que ele havia abandonado sem saber, enviou Otávio Guzmão a um mergulho em espiral. A ordem meticulosa de sua vida, construída sobre riscos calculados e ambição fria, foi estilhaçada. Ele se trancou em sua cobertura, cancelando reuniões, ignorando chamadas. A imagem do rosto de Adriano, uma versão mais jovem e pura do seu,
assombrava suas horas de vigília e infiltrava-se em seu sono inquieto. Estava atormentado pelas perguntas. Como? Quando? Por que Helena nunca havia lhe contado? Finalmente ligou para Medeiros de novo, com a voz tensa. Medeiros, preciso de uma investigação profunda. Helena Silveira de Almeida. Tudo. Seus antecedentes, seu negócio, sua família, seu filho, com a máxima discrição. Em poucos dias, um dossiê exaustivo aterrissou na mesa de Otávio. Ele o devorou. Cada página, uma ferida fresca. A firma de design de Helena era, de fato, um grande sucesso, especializada em marca sustentável para negócios com consciência ecológica, muito longe de seus próprios negócios imobiliários predatórios. Seu casamento com Ricardo Almeida era um testemunho de estabilidade e respeito mútuo. E então estava lá. Uma cronologia detalhada do nascimento de Adriano. Adriano nasceu 6 meses depois que o divórcio deles foi finalizado. Helena havia estado grávida quando ele se foi, grávida de seu filho. A verdade o atingiu com a força de um impacto físico. Ele não apenas havia abandonado sua esposa, ele havia abandonado seu filho não nascido. A tranquila aceitação de Helena, seu sussurro. Espero que você encontre o que está buscando. Agora ressoava com clareza dilacerante. Ela havia sabido. Havia carregado seu segredo, seu filho, sozinha, e havia construído uma vida linda sem ele. A profundidade da força dela e a magnitude imperdoável de sua crueldade o oprimiram. Precisava vê-la. Precisava se desculpar, explicar-se, embora soubesse que nenhuma explicação seria suficiente. Encontrou o endereço de seu estúdio no dossiê, um espaço encantador cheio de luz na Vila Madalena. Dirigiu até lá, suas mãos agarradas ao volante, seu coração batendo como um tambor contra suas costelas. Helena estava em sua mesa, absorta em um projeto de design. Quando ele entrou, o suave tilintar do sino sobre a porta a fez levantar a vista. Seus olhos, ainda avelã, mas agora com um brilho de aço que ele não havia visto antes, se abriram com incredulidade. Otávio, ela disse, sua voz plana, desprovida de emoção. O que você está fazendo aqui? Ele ficou de pé desajeitadamente, diminuído pela vibrante obra de arte nas paredes, sentindo-se como um intruso em um santuário. Helena, ele começou com a voz rouca. Eu te vi na gala, e o Adriano. Um lampejo de compreensão rapidamente velado cruzou seu rosto. Adriano é meu filho, ela afirmou, seu tom um claro aviso. Ele também é meu filho, não é? Otávio retrucou. Ele se parece, tem a pinta, eu sei. Helena olhou fixamente para ele por um longo momento, sua expressão indecifrável. Então, um suspiro escapou de seus lábios, pesado com anos de história não dita. Sim, Otávio, ela disse em voz baixa. Ele é seu filho? Por que você não me contou? Por que escondeu isso de mim? Esconder isso de você? A voz de Helena, embora ainda suave, agora vibrava com uma raiva mal contida. Otávio, você foi embora. Saiu pela porta sem olhar para trás. Me cortou de sua vida por completo. Você achou que eu era um fardo, um obstáculo para sua ambição. O que eu deveria fazer? Persegui-lo? Implorar para que você reconhecesse uma criança que claramente não queria quando nem sequer podia me reconhecer. Suas palavras foram precisas, cada uma um dardo perfeitamente dirigido. Ele encolheu-se. Eu não sabia que você estava grávida. Você não teria se importado, Otávio. Você estava obcecado com seu império. Um bebê teria sido apenas outra distração. Você não estava pronto para ser pai. Você não estava pronto para ser marido. Você não estava pronto para ser um homem.
Além disso, Ricardo é o pai dele. Ele o criou, ele o amou, ensinou-lhe tudo. Ele tem sido o pai que Adriano merece, o que você nunca pôde ser. Eu quero explicar, suplicou Otávio. Eu quero me redimir, conhecê-lo, meu filho. Helena zombou, um som amargo. Depois de 20 anos, depois que ele cresceu para se tornar um jovem notável, graças ao amor e à guia de Ricardo, você acha que pode simplesmente voltar para a vida dele e reivindicá-lo? Você renunciou a esse direito no dia em que foi embora. Por favor, Helena, ele implorou com a voz quebrando. Eu cometi tantos erros. Eu me arrependo todos os dias. Minha vida está vazia. Ele gesticulou vagamente para seu vasto império invisível. Tudo isso não significa nada sem a família, sem ele. Helena o olhou então, um longo olhar avaliativo que pareceu despojá-lo de todas as suas defesas cuidadosamente construídas. Vazio, Otávio. É por isso que você finalmente veio? Não por Adriano, mas por você mesmo, porque seu grande império não preenche o vazio que você criou? Sua voz estava tingida de uma decepção arrepiante. Esse parece ser o seu problema, não o nosso. Não, ele insistiu, o desespero colorindo seu tom. Não, não é só por mim. Eu vejo que tipo de homem Adriano é. Ele é tudo o que eu gostaria de ter sido. Ele é amável, inteligente, apaixonado e é meu filho. Eu mereço conhecê-lo. Ele merece conhecer seu pai biológico, mesmo que seja um homem falho como eu. Helena suspirou de novo, passando a mão pelo cabelo. Adriano sabe, ela disse, surpreendendo-o. Sempre soube, nunca escondemos isso dele. Ricardo e eu lhe contamos a verdade quando teve idade suficiente, com suavidade e cuidado. Falamos sobre seu pai biológico, que foi embora antes de ele nascer. Também nos certificamos de que ele soubesse o quanto era amado pelo pai que escolheu criá-lo. Otávio sentiu uma nova onda de agonia. Adriano sabia, e mesmo assim havia abraçado Ricardo como seu pai. A rejeição, embora não expressa por Adriano, era palpável. Eu preciso falar com ele, disse Otávio, a voz apenas um sussurro. Só uma vez para me desculpar, para explicar, para te agradecer, Helena, por tê-lo criado para ser o homem que é. Helena olhou para ele. Sua expressão suavizou, quase imperceptivelmente. Não posso prometer nada, Otávio. Adriano é adulto. É a decisão dele, mas eu falarei com Ricardo e depois falarei com Adriano. Não espere milagres e não espere que ele o aceite em sua vida da noite para o dia, se é que o faça. Ele assentiu com uma profunda sensação de gratidão, misturada com seu persistente desespero. Obrigado, Helena, é tudo o que posso pedir. Saiu de seu estúdio com o peso do mundo sobre seus ombros, mas com uma lasca de esperança, frágil como uma teia de aranha. O encontro final e a devolução da alma. Ele passou os dias seguintes em agonizante antecipação, esperando uma ligação que talvez nunca chegasse. Uma semana depois, seu telefone tocou. Era Helena. Adriano vai se encontrar com você, ela disse, sua voz ainda neutra. Em um lugar neutro, escolhido por mim. Nesta sexta-feira, às 6 da tarde, no Café da Praça, na Rua Harmonia. Só você e ele, sem expectativas, Otávio. O Café da Praça era um lugar pitoresco e despretensioso, cheio do aroma de café recém-passado e o zumbido tranquilo da conversa. Otávio chegou cedo, seu coração palpitando. Adriano já estava lá, sentado em uma mesa de canto, bebendo uma xícara de chá. Levantou a vista quando Otávio se aproximou, seu olhar firme e inabalável. Adriano, disse Otávio, tomando o assento à sua frente. Senhor Guzmão, respondeu Adriano, seu tom educado, mas distante.
Por favor, me chame de Otávio. Ele fez uma pausa, reunindo coragem. Adriano, eu sei que você sabe. Sobre mim, sobre nossa conexão. Adriano assentiu lentamente. Minha mãe e Ricardo me contaram quando eu tinha uns 10 anos. Eles foram muito abertos sobre isso. Disseram que você era um homem que tomou decisões difíceis e que essas decisões significaram que você não estaria em nossas vidas. Suas palavras eram tranquilas, desprovidas de raiva, mas imbuídas de uma dignidade silenciosa que era devastadora. Eu cometi um erro terrível, Adriano, começou Otávio, com a voz embargada pela emoção. Eu era jovem, tolo, cegado pela ambição. Não vi o que tinha em Helena. Não vi você. Não vi você. Eu gostaria de poder voltar atrás e mudar isso, mas não posso. Tudo o que posso fazer é pedir desculpas. Do fundo do meu coração, eu sinto profunda e verdadeiramente por tê-lo abandonado, por não ter estado lá, por não ter sido o pai que você merecia. Olhou diretamente nos olhos de Adriano, tentando transmitir a imensidão de seu arrependimento. Adriano escutou sua expressão indecifrável. Eu tive um pai maravilhoso em Ricardo, ele disse finalmente, sua voz suave, mas firme. Ele me ensinou tudo o que é importante. Ele esteve lá para cada joelho ralado, cada peça de teatro escolar, cada desilusão amorosa. Ele é meu pai e minha mãe é a mulher mais forte e mais incrível que conheço. Eles construíram uma vida juntos, uma vida linda, e eu sou muito grato por fazer parte dela. Eu sei, sussurrou Otávio com um sabor amargo na boca. E eu vejo e lhes dou os parabéns por isso, por terem lhe dado uma vida tão maravilhosa, por terem o criado para ser você. Um longo silêncio se estendeu entre eles, interrompido pelo tilintar das xícaras de café. Otávio sentiu as lágrimas pinicar em seus olhos, lágrimas que ele não derramava há décadas. Eu não espero que você me perdoe, Adriano, continuou Otávio, ou que me aceite em sua vida, mas eu queria que você ouvisse isso diretamente de mim. O arrependimento é imenso, a perda é insuportável. Você é um jovem verdadeiramente excepcional, e vê-lo, conhecê-lo, me fez perceber o verdadeiro custo do que eu persegui. Adriano finalmente olhou para ele, uma mudança fraca, quase imperceptível, em sua expressão. Eu não o odeio, Otávio, ele disse a voz baixa. Eu entendo que as pessoas cometem erros, erros grandes. Minha vida tem sido boa, eu sou feliz, tenho uma família que me ama incondicionalmente. Ele fez uma pausa. E embora eu aprecie sua desculpa e sua honestidade, eu não creio que tenha espaço para outro pai em minha vida neste momento. O que eu tenho é suficiente. As palavras, proferidas sem malícia, mas com uma certeza inabalável, foram um golpe final, demolidor. Otávio havia esperado uma fresta, uma pequena abertura, mas os limites de Adriano eram claros, sua lealdade inabalável. Eu entendo, disse Otávio, a derrota pesando em sua voz. Obrigado por se encontrar comigo, Adriano. De verdade, significa muito. Enquanto se levantava para ir embora, Adriano estendeu a mão pela mesa, pegou um pequeno porta-copos de cerâmica, pintado à mão, uma peça de cerâmica, e o empurrou suavemente em direção a Otávio. Minha mãe fez isso, disse Adriano. Ela é uma artista incrível. É um lembrete de que a beleza pode vir de lugares inesperados, até mesmo de peças quebradas. Otávio pegou o porta-copos, seus dedos traçando o delicado padrão. Era um gesto simples, no entanto, falava alto. Helena forjando beleza a partir dos fragmentos de seu passado destroçado. Olhou para Adriano pela última vez. Seu filho,
um reflexo tanto de seu maior arrependimento quanto do poder duradouro de um amor que ele havia abandonado. Enquanto Otávio saía do café da praça, o sol poente projetava longas sombras sobre a rua Harmonia. O império que ele havia construído parecia menos impressionante, menos substancial. A verdadeira riqueza, ele percebeu, não se media em bilhões, mas na risada compartilhada, nos momentos tranquilos de conexão, no amor nutrido e retribuído. Ele havia passado sua vida perseguindo sombras, apenas para descobrir tarde demais que a verdadeira luz sempre havia estado bem além de seu alcance, na vida que havia descartado. Ele havia encontrado seu filho, sim, mas a amarga ironia era que só o havia encontrado para reconhecer o abismo profundo e intransponível que ele mesmo havia criado. O magnata que havia abandonado sua esposa a tinha visto com um jovem que se parecia com ele, e nesse reconhecimento agonizante, finalmente viu o custo devastador e total de suas escolhas. Ficou com um império e uma vacuidade insuportável, um rei verdadeiramente sozinho em seu trono. Reflexão e despedida. Esta história é uma jornada dilacerante, que revela o profundo custo da ambição desmedida e a incrível resiliência do espírito humano. A história de Otávio Gusmão é um lembrete cru de que a verdadeira riqueza nem sempre se mede em reais, mas nos laços que forjamos e no amor que cultivamos. A força tranquila de Helena e a lealdade inabalável de Adriano nos mostram que os novos começos podem realmente florescer nos lugares mais inesperados. Se esta história o comoveu, agitou suas emoções ou o fez refletir sobre suas próprias escolhas de vida, por favor, dê um joinha neste vídeo. Compartilhe com alguém que precise de um poderoso lembrete sobre o que realmente importa. E inscreva-se em nosso canal para mais dramas da vida real que exploram as profundezas da experiência humana. Gostaríamos muito de ouvir seus pensamentos. O que você faria se fosse Otávio? Como tentaria remediar o passado? Deixe suas ideias nos comentários.